Ah, vamos pensar no clichê imediato que surge, sabe, na mente da maioria das pessoas quando a palavra psicanálise é mencionada numa roda de conversa. Uhum. A famosa imagem de cinema. Isso. É tipo uma imagem muito específica. Um divã de couro antigo, um analista em profundo silêncio segurando um bloco de notas e alguém deitado relatando sonhos absurdos. E, inevitavelmente, uma teoria super complexa que tenta conectar tudo isso a algum evento lá da primeira infância. Exatamente. Essa estética popular tem, claro, as suas raízes históricas. Mas a nossa imersão de hoje vai mostrar que essa visão, bom, não arranha nem a superfície do que essa prática clínica e teórica realmente significa e opera. O objetivo hoje é desconstruir essa imagem engessada, entender o que de fato acontece na engrenagem mental de quem decide investigar a própria mente. O que eu acho fantástico, porque essa desconstrução é fundamental. Sem dúvida. O que torna essa discussão tão urgente é que a psicanálise, apesar de ser um método que atravessou mais de um século, ainda carrega respostas e principalmente perguntas muito cruciais para o nosso modo de viver atual. A nossa proposta é investigar como ela funciona na prática clínica de hoje, né? Sim, e entender o motivo pelo qual essa abordagem de escuta pode ser um dos métodos mais eficazes para lidar com uma era que é cronicamente marcada pela ansiedade. Pela pressa e por relações construídas na base da superficialidade também. E a base para a nossa análise profunda de hoje vem de um material muito rico. Muito rico mesmo. São as notas e trechos do primeiro episódio do Psicanálise em Áudio, que foi produzido pelo Instituto Dias Vieira de Desenvolvimento Humano. Eles estruturam de forma muito nítida os fundamentos dessa prática. E logo nos primeiros minutos dessa pesquisa, a gente se depara com uma premissa que é uma verdadeira quebra de paradigma. Aquela ideia central de que nós, seres humanos, no fundo, não fazemos a menor ideia do que realmente governa as nossas escolhas e motivações. Exato. Essa constatação é o que chamamos na teoria de ferida narcísica. Ferida narcísica. Para quem acompanha o campo da saúde mental, esse termo aparece com frequência, mas vale a pena a gente detalhar o que ele significa na prática. Bom, nós, como espécie, construímos toda a nossa civilização sobre a crença de que somos seres puramente racionais. A gente gosta de acreditar que estamos no controle absoluto das nossas decisões. Que o nosso ego é o mestre da nossa própria casa mental, né? Uhum. Que mandamos em tudo. E a psicanálise expõe a ilusão dessa crença. O material deixa claro que existe uma dimensão psíquica imensa operando o tempo todo e que escapa completamente à nossa percepção consciente. É uma constatação incômoda, para dizer o mínimo. A sensação é de que a gente passa a vida acreditando estar no banco do motorista, com as mãos firmes no volante, quando, na verdade, existe um passageiro oculto no banco de trás. E é esse passageiro que está ditando a rota. Isso. E a gente apenas cria justificativas lógicas para explicar por que viramos à esquerda ou à direita. É a racionalização pura. Mas antes da gente entrar de cabeça na mecânica desse passageiro oculto, que é o nosso inconsciente, tem um terreno conceitual que a nossa pesquisa faz questão de limpar logo no início. A confusão clássica entre as áreas de atuação. Sim, a diferença entre as disciplinas que lidam com a mente. A gente sabe que a psiquiatria vai cuidar da química do cérebro, com foco orgânico e medicamentoso. E que a psicologia estuda o comportamento humano através de várias abordagens teóricas, de uma forma bem ampla. Mas o que as notas destacam não é apenas o que a psicanálise não é, e sim a lente epistemológica única que ela possui. Exato. Reduzir a psicanálise a só mais uma terapia seria um erro de categoria. O que a torna singular é que ela não se contenta em apenas observar o comportamento externo. Ou aliviar a química cerebral. Isso, ela se sustenta em um tripé inseparável. O texto do material define isso com muita precisão. Ela atua simultaneamente como um método de investigação da mente, uma teoria estruturada sobre como o nosso aparelho psíquico funciona e, por fim, uma prática clínica rigorosa. Isso significa que o conhecimento não vem de laboratórios? Não vem de laboratórios, nem de questionários de múltipla escolha. A teoria psicanalítica inteira foi e continua sendo construída a partir do que acontece ali, na clínica, na relação direta e na escuta do sofrimento de um sujeito específico.
E essa virada de chave sobre como investigar o sofrimento humano tem um ponto de partida histórico fascinante. Se a gente voltar para a Europa do final do século XIX, encontramos o terreno onde Sigmund Freud começou a formular essas ideias. O berço de tudo. Lendo os relatos da época, o que chama muita atenção é o nível de frustração da comunidade médica. Freud era um neurologista rigoroso e começou a se deparar com um perfil de paciente que desafiava toda a ciência estabelecida. Eram os famosos quadros de histeria. Sim, a histeria. A medicina da época vivia um momento de grande avanço na compreensão da anatomia. A regra era clara. Se há um sintoma físico, deve haver uma lesão orgânica correspondente. Fazia todo sentido lógico para eles. Mas os pacientes que chegavam ao consultório de Freud apresentavam paralisias severas, dores crônicas, cegueira repentina. E os exames não mostravam absolutamente nada de errado com os nervos ou com os órgãos. A biologia daquelas pessoas estava intacta? Totalmente. A reação de muitos médicos da época era acusar esses pacientes de fingimento, de estarem simulando dores só para chamar atenção. O que é uma resposta clássica, convenhamos, quando a ciência se depara com algo que ainda não tem ferramentas para explicar. O erro vira culpa do paciente. Perfeito. O estigma cai no doente. A grande genialidade do Freud ali não foi inventar uma teoria do nada, mas ter a humildade e a perspicácia clínica de mudar a pergunta. Se o corpo físico estava saudável, a causa daquela paralisia não era orgânica. Mas o sofrimento era inegavelmente real. Essa foi a fagulha. Ele percebeu que o sintoma físico era, na verdade, uma conversão. Uma conversão? Como assim? Um conflito emocional tão insuportável, uma dor psíquica tão intensa e não elaborada, que o aparelho mental não encontrava outra via de escoamento a não ser através do próprio corpo. O corpo falava o que a boca não conseguia articular. Exatamente isso. Isso mudou a história da saúde mental. Estabeleceu definitivamente que existe uma instância na nossa mente capaz de reter memórias e traumas fora do nosso alcance consciente. E que continua exercendo uma força brutal sobre o nosso corpo e sobre as nossas atitudes. O inconsciente deixou de ser uma ideia filosófica abstrata e passou a ser visto como uma força clínica operante. E isso nos leva à anatomia desse inconsciente, que é algo muito mal compreendido. Mental de que o inconsciente é como um porão escuro do cérebro, uma gaveta trancada onde a mente joga as memórias dolorosas da infância e esconde a chave. A clássica imagem do arquivo morto. Mas a pesquisa que estamos analisando desmistifica essa imagem estática de forma muito didática. Não existe um lugar físico no cérebro chamado inconsciente. A ideia do porão estático precisa ser abandonada de vez. Sim, a melhor forma de conceber o inconsciente é como um sistema altamente dinâmico, um caldeirão em constante ebulição. Ele não guarda memórias quietinhas numa pasta. Os desejos reprimidos, as pulsões que a nossa moralidade considerou inaceitáveis. Os conflitos que não conseguimos resolver lá na infância, tudo isso possui uma carga de energia ativa. Essa energia está o tempo todo pressionando a fronteira da consciência, tentando encontrar uma forma de se realizar. Enquanto as nossas defesas psíquicas gastam uma quantidade imensa de energia tentando manter tudo isso contido. É um verdadeiro cabo de guerra constante e silencioso. Essa imagem do cabo de guerra explica muita coisa. Porque se fosse apenas um arquivo morto, o inconsciente não nos causaria tantos problemas no dia a dia. E aqui a nossa discussão sai do século XIX e entra na rotina de qualquer pessoa hoje. O material que embasa a nossa imersão traz exemplos ótimos de como essa força motriz fura os bloqueios da nossa censura de formas que parecem banais. Mas que são altamente reveladoras. Sim, o inconsciente não precisa de uma paralisia dramática para se mostrar. Ele aparece naqueles pequenos tropeços cotidianos. Os chamados atos falhos são os exemplos mais elegantes disso. Aquele lapso de linguagem que gera um constrangimento enorme. Imaginemos a situação. Alguém está em uma reunião de diretoria, tenta fazer um elogio formal a um projeto e, de repente, troca uma palavra fundamental, alterando o sentido da frase para uma crítica mordaz ou até para uma ofensa. A pessoa fica vermelha, pede desculpas, diz que foi apenas falta de atenção ou cansaço da semana. Mas a leitura psicanalítica discorda totalmente dessa justificativa de cansaço.
Aquele erro foi o momento exato em que o controle consciente vacilou e o desejo real, a opinião verdadeira e reprimida, encontrou uma brecha para vir a público. Costumamos chamar de acaso tudo aquilo que não queremos assumir como nosso. Os esquecimentos entram nessa mesma lógica, pelo que vimos nas notas. Sim, a anotação cita aquele branco repentino. Digamos que a gente conhece uma pessoa há anos, precisa apresentá-la em um evento importante e o nome dela simplesmente evapora da mente. Ou então, o clássico fato de perder as chaves de casa justamente no dia de um compromisso que, conscientemente, a pessoa diz que quer muito ir, mas que no fundo gera uma ansiedade terrível. O corpo dá um jeito de não ir, perdendo a chave. Mas existe uma camada ainda mais complexa que os lapsos, que são os padrões de repetição. O famoso dedo podre para relacionamentos. Esse é um dos fenômenos mais fascinantes e dolorosos da clínica, a compulsão à repetição. Pensemos em alguém que sai de um relacionamento abusivo, passa por todo o luto, reconstrói a vida e, de forma inexplicável, se vê repetindo exatamente a mesma dinâmica com uma nova pessoa. A narrativa consciente dessa pessoa é sempre de surpresa. Algo como, nossa, como tive azar de novo. Mas o que a psicanálise investiga é qual é o traço oculto, qual é a familiaridade inconsciente que atrai essa pessoa repetidamente para o mesmo cenário de sofrimento. Não é o universo, não é o destino operando. É o inconsciente tentando, de forma desajeitada, elaborar um trauma antigo, recriando as condições originais desse trauma. Exatamente isso. Mas isso cria um paradoxo clínico óbvio. Se a raiz do sofrimento, se esse traço que gera repetição, está fora do alcance da consciência da pessoa, como é possível tratar isso? Se não sabemos o que está escondido no nosso próprio inconsciente, o que exatamente vamos dizer para o analista quando sentarmos no divã? A resposta para esse dilema, segundo os áudios que baseiam o nosso estudo, é a regra de ouro do método associação livre. A famosa associação livre. Isso. Ela é a ferramenta que permite contornar as defesas lógicas do paciente. A instrução dada na clínica parece simples, mas é de uma complexidade absurda na prática. O paciente deve dizer absolutamente tudo o que vier à mente. Sem censurar, sem tentar dar sentido lógico, sem omitir detalhes que pareçam vergonhosos, rudes ou sem importância. Se a pessoa está falando sobre um luto profundo e de repente lembra da cor do tapete da casa da avó, ela deve falar sobre o tapete. Lendo as notas sobre essa regra, eu fiquei pensando na dificuldade colossal de aplicar isso. A gente passa a vida inteira, desde a infância, sendo treinada para criar filtros sociais. Aprendemos a organizar o pensamento, a esconder as nossas falhas. A construir narrativas coerentes para sermos aceitos. Exato. Desligar esse filtro de propósito diante de outra pessoa deve gerar uma ansiedade imensa, porque o paciente perde o controle absoluto da própria narrativa. A pessoa chega querendo contar uma história com começo, meio e fim sobre por que está triste, e o método exige que ela desmantele essa história. Construção de defesa. É o ego tentando empacotar o sofrimento de uma forma socialmente aceitável. Perfeito. Quando a associação livre começa a fluir, essa defesa racha. O discurso se torna fragmentado, e é nesse discurso aparentemente caótico que os conteúdos daquele caldeirão inconsciente conseguem pegar carona nas palavras e aparecer. E para que isso funcione, o papel de quem está do outro lado, escutando, precisa ser radicalmente diferente de qualquer outra relação social. Isso me chamou muita atenção no material. A escuta do analista. Muitas vezes as pessoas acham que fazer análise é como alugar um amigo inteligente por 50 minutos para desabafar. Mas a postura do analista é descrita como uma escuta técnica flutuante. Não há conselhos práticos, não há lições de moral, não existe o tapinha nas costas dizendo que vai ficar tudo bem. E o que deve ser o mais frustrante para quem busca respostas rápidas, o analista não dirige a vida do sujeito. Ele não diz se a pessoa deve ou não pedir demissão, casar ou separar. Essa neutralidade e abstenção de dar conselhos são vitais. Se o analista disser o que o paciente deve fazer, ele estaria apenas substituindo uma figura de autoridade por outra. Mantendo o paciente em um estado de infantilidade psíquica. O que a escuta técnica faz é prestar atenção ao que não é dito diretamente. Enquanto o paciente foca no conteúdo da história, o analista foca na estrutura da fala. Ele ouve a entonação,
Os momentos em que a voz embarga, as repetições de certas palavras, ele escuta com especial atenção os silêncios. Um silêncio súbito logo após a menção de um nome não é um vazio, é o momento em que a resistência esbarrou em algo doloroso. O analista decodifica como a linguagem daquele sujeito está estruturando o seu próprio sofrimento. É uma dinâmica que inverte completamente a expectativa de quem busca ajuda hoje em dia. E isso nos leva à parte que, na minha leitura da nossa pesquisa, é a mais profunda e transformadora de todas: a ressignificação do que chamamos de sintoma. Um ponto central. Hoje, vivemos sob um imperativo muito forte de funcionalidade. Se surge uma ansiedade, um pânico, uma angústia ou até uma tristeza prolongada, a sociedade e muitas áreas da medicina tradicional tratam esse sintoma como um corpo estranho, um vilão. Um erro do sistema que precisa ser silenciado o mais rápido possível para que a pessoa volte a produzir. A abordagem psicanalítica subverte essa lógica por completo. Nessa lente epistemológica que discutimos, o sintoma não é um erro do sistema, ele é uma mensagem do sistema. Ele é uma formação de compromisso. E o que isso quer dizer na prática? É um acordo imperfeito que a mente encontrou para lidar com algo insuportável. Toda aquela ansiedade paralisante, ou a compulsão de lavar as mãos, ou a fobia inexplicável, são manifestações encriptadas de um conflito interno que não encontrou palavras para ser elaborado. A analogia que me vem à mente é a da luz de advertência no painel de um carro. O sintoma é a luz vermelha piscando freneticamente, indicando que a pressão do óleo está caindo. Boa analogia. A abordagem voltada apenas para a eliminação do sintoma seria o equivalente a pegar um martelo e quebrá-los do painel. Visualmente, o problema desapareceu, a luz não incomoda mais, mas o motor lá dentro continua operando sem óleo e vai fundir em breve. Psicanálise, ao contrário, exige que a gente pare o carro, abra o capô e suje as mãos de graxa para entender a origem do aviso. A sua analogia é perfeita para ilustrar a dimensão do trabalho analítico. É por isso que a psicanálise não promete a erradicação rápida do desconforto, certo? Exato. Ao compreender o sintoma como uma mensagem, o processo terapêutico busca decifrar o que esse sintoma está tentando comunicar, o que essa ansiedade constante está protegendo, o que esse luto que nunca passa está encobrindo. É um trabalho árduo, de elaboração contínua. Que devolve ao indivíduo a responsabilidade sobre o próprio sofrimento e sobre o próprio desejo. Não há respostas prontas, mas há a oferta de um espaço para que o sujeito finalmente consiga escutar a sua própria verdade, por mais dura e assustadora que ela seja. Especialmente quando a gente projeta isso no cenário do mundo atual. Nós estamos imersos em uma cultura que foge ativamente do desconforto psíquico. Somos bombardeados por estímulos constantes. Métricas de produtividade, notificações, informações que chegam fragmentadas o tempo todo. A ansiedade coletiva se tornou quase o estado basal da nossa época. Não há espaço para o ócio e, por consequência, não há espaço para pensar e elaborar. O que a nossa pesquisa aponta como a grande força atual do método freudiano é justamente o fato dele nadar contra essa correnteza de forma muito firme. Funciona como um bolsão de resistência à lógica do mundo moderno. O mundo exige velocidade, reações imediatas e a eliminação sumária de qualquer tristeza. A psicanálise demanda desaceleração, silêncio e espaço. Ela exige que a pessoa tolere a angústia de não ter respostas imediatas. Ao oferecer a pausa, o divã se torna um lugar onde o tempo cronológico perde a importância e o tempo psíquico ganha protagonismo. E é por exigir essa profundidade e um mar de superficialidade que essa prática se mostra tão necessária hoje quanto era quando os primeiros pacientes bateram à porta de Freud. E falando nesses primeiros pacientes, as notas dessa primeira parte do estudo deixam um gancho excelente para quem quiser acompanhar nossos próximos conteúdos. O próximo passo dessa nossa investigação promete explorar os detalhes do contexto histórico que mencionamos brevemente. Vai ser essencial para entender as bases. Sim, como era a sociedade daquela Viena do século XIX, quais eram as repressões sociais específicas da época e como os complexos casos de histeria abalaram as certezas de mestres da neurologia daquele tempo. Entender a fundo esse terreno onde a psicanálise brotou vai nos dar ainda mais clareza sobre como chegamos até aqui. O contexto da época é fascinante e elucida muito as formulações freudianas.
Mas, para encerrarmos essa nossa análise profunda de hoje, e pensando em como todo esse arcabouço teórico afeta a nossa rotina atual, vale uma provocação sobre os nossos próprios silenciamentos. Vamos a ela. Discutimos como o sintoma é uma mensagem e como os nossos lapsos, esquecimentos e repetições são as vias pelas quais o inconsciente grita uma verdade reprimida. Pensando na nossa realidade hiperconectada, a pergunta que fica para quem nos escuta refletir é a seguinte: o que será que a nossa necessidade atual de estarmos ininterruptamente anestesiados por telas, áudios acelerados e estímulos constantes está tentando desesperadamente abafar? Uma pergunta pesada. O que será que emergiria se, por apenas um único dia, nós nos desvencilhássemos dessas distrações e nos permitíssemos associar livremente e escutar a nossa própria voz? Fica aí essa excelente reflexão para a gente levar para os próximos dias. Agradeço imensamente a companhia de quem acompanhou a nossa imersão de hoje e esperamos que essa conversa continue acuando e gerando boas perguntas. Até a próxima análise!